Agora sim, pessoal, acabou de vez agora. O Flamengo sim tá sim com tudo ok para começar a construção do seu novo estádio. Ficou interessado e quer saber tudo que a mídia falou? Então assista esse vídeo até o final. Mas antes, peço que vocês se inscrevam no nosso canal, nos ajuda a bater a marca de 500 inscritos. Conto com vocês e agora sem mais enrolações, bora pro vídeo. Hora de falar sobre o Flamengo, notícia importante. Rubro-Negro tomou posse nesta quinta-feira do terreno no gasômetro. Depois de semanas de discussão com a Caixa, houve um acordo ao longo da quarta-feira e o Flamengo ficou de pagar mais uma quantia. O pacote total da compra do gasômetro ficou na casa dos 170 milhões de reais, muito menos do que os 250 milhões que o Flamengo se propunha a pagar antes de precisar da ajuda da prefeitura para desapropriação do terreno. Só para lembrar, o leilão do gasômetro valeu 138 milhões de reais, depois o Flamengo precisou bancar mais 7 milhões e 900 mil por conta de uma perícia judicial, e esse acordo firmado com a Caixa ao longo da quarta-feira vai garantir ao banco mais 23 milhões e 900 mil reais, além da transferência do certificado de potencial adicional de construção do gasômetro para outros terrenos da cidade do Rio de Janeiro que são administrados pela Caixa. Diante desse cenário, com mais quase 24 milhões e com esses certificados de potencial de construção repassados para a Caixa, o problema está resolvido. A chave do terreno foi entregue por um dos deputados, deputado Pedro Paulo, ao presidente Rodolfo Landim. A cerimônia contou com vários outros dirigentes do Flamengo, como Marcos Braz, como Bruno Spindel, teve também por lá o Rodrigo Dunsch, que é o candidato da situação à presidência. Enfim, durante esse evento o Flamengo também divulgou o lançamento de um projeto, o Tijolinho Virtual. A ideia é que torcedores do Flamengo possam ajudar contribuindo com dinheiro, em troca eles vão ter seus nomes expostos em tijolos que ficarão numa fachada do futuro estádio rubro-negro. Não há data para início das obras, nem quando esse estádio será lançado, mas, ponto importante, o terreno do estádio já está em posse do Flamengo. Pois é, pessoal, tá aí, muito interessante, né? Já que os caras querem tirar essa possibilidade do Flamengo construir o estádio, né? Por que será que eles não querem que o Flamengo construa o seu próprio estádio, né? O Flamengo que também arrematou 20 anos aí do Maracanã, tá? Então tá aí, depois desses 20 anos estão com medo do Maracanã virar um elefante azul, né? E ainda sobre essa questão do estádio, o Vene Casagrande também trouxe essa informação, tudo sobre esse novo estádio do Flamengo. Muito bem, olha aqui, o Vene Casagrande, as chaves do terreno do Flamengo finalmente estão nas mãos do Flamengo. A prefeitura formalizou todo esse acordo de posse do espaço onde vai ser construído o estádio do time da Gávea. Vene, tá animado? A gente falou de locução no Maracanã, inclusive isso foi noticiado lá no telão, não foi? Não colocaram lá uma Sim, colocaram, arte? mas eu acho que tem que comemorar sim, fazendo uma analogia, você que está aí nos assistindo, exemplo, se você um dia teve o sonho de realizar a compra de uma casa própria, ou ainda tem esse sonho, é basicamente o que o Flamengo fez. O Flamengo pegou as chaves da sua casa própria e agora vai começar a construção da casa própria. E ontem, nesse evento aí, o Rodolfo Landim disse que a previsão é de inauguração para o dia 15 de novembro de 2029, ou seja, daqui a 5 anos, uma previsão bem otimista. Espero que de fato consiga realizar essa projeção. Anos? 5 anos. 5 anos, assim, daqui a 5 anos o torcedor rubro-negro ele Antes pode... da próxima década. É isso aí, o torcedor rubro-negro ele pode vivenciar a inauguração do tão sonhado estádio próprio do Flamengo. Uma baita atitude dessa atual gestão que correu para fazer isso, independentemente seja questão política ou não vou entrar nesse mérito, igual muita gente faz essa acusação, pegando a chave justamente em semana de eleição. Gente, pouco importa, eu acho que o torcedor rubro-negro ele precisa desfrutar desse momento, porque para mim o que falta para a história do Flamengo, para o Clube de Regatas do Flamengo é o estádio próprio. E é algo que está muito próximo. Daqui a 5 anos, o torcedor pode vivenciar isso. E uma atitude bacana do Landim, que ele falou nessa entrevista coletiva também, é que ele pretende lançar o projeto Tijolinho Virtual, que aí os torcedores vão poder ajudar com o pagamento de algum valor, e aí o nome desse torcedor vai ficar num painel lá durante a construção. Basicamente o que aconteceu na construção do CT, que o torcedor ele poderia dar uma ajuda e ficava o tijolinho ali com o nome desse torcedor. Bacana demais. Parabéns ao Rodolfo Landim e toda a gestão que conseguiu correr para isso. E eu não vejo problema nenhum no mundo político, e eu não estou falando só do futebol, estou falando na nossa sociedade, se a pessoa teve uma boa gestão e perto do fim dela
ele vai querer fazer algo histórico que seja positivo? Claro. Isso é ruim, ô Pedrosa? Pelo contrário. Olha, tá chegando perto da eleição, ele quer botar no nome dele. Que legal! Gente, correu daqui atrás. a 50 anos o Rodolfo Landim não vai estar mais aqui, mas a nova geração de torcedores do Flamengo vai ter uma casa para chamar de sua. Isso aí, independentemente das escolhas do Landim, da briga política que a gente sabe que tem um ano eleitoral, é para sempre. É como, se eu não me engano, foi o Jorge Elal que fez o CT lá do Flamengo, é para sempre. O nome do Jorge Elal tá lá para sempre e o Flamengo tem um CT para sempre. É a mesma coisa do estádio. Então, independentemente de semana ou não, o torcedor, como o Vene falou muito bem aqui, tem que aproveitar esse momento. Muito bem. Vocês têm beijo para mandar? Eu tenho 2 abraços, Então rapidamente. Pois é, pessoal, eu também concordo, né? Não é porque tá na última semana de Landinho aí, provavelmente não ganha ou pode ganhar, que ele não pode anunciar uma parada que vai ser muito bom pro Flamengo, né? Qual time que não quer ter o seu próprio estádio? E um time que nem o Flamengo, né? Já era para ter seu próprio estádio, ó, há muitos anos. Pela imensidão, pelo tamanho que o Flamengo já era para ter seu estádio, ó, há muitos anos, tá? O Flamengo não era para estar nessa parada de estar arrendando ou precisando de ajuda, assim, tipo, liberarem, não. O Flamengo já era para estar com seu próprio estádio, pela torcida, pela grandeza que o Flamengo é, né? E vamos dar uma olhadinha aqui, que o Nicola trouxe aí as informações que o Felipe Luiz é muito mais barato do que o Tite, tá? O salário do Tite por mês dá para pagar aí muitos meses de salário de Felipe Luiz e a comissão técnica. Vamos dar uma olhadinha aqui. Bora falar agora sobre o Flamengo. Felipe Luiz será bem mais barato do que Tite e seus auxiliares. A nova comissão técnica do Flamengo custa muito, mas muito menos do que a anterior. Tite, Kleber, o filho do Tite, o César Sampaio e companhia custavam mais de 2,5 milhões de reais mensais ao Flamengo. Eles, inclusive, acabam de garantir 4.800.000 como multa rescisória pela quebra do contrato. Já Felipe Luiz, que teve uma alteração no seu contrato, ele era registrado em carteira como funcionário, ou seja, não tinha um tempo para um acordo. Ele passou a ser, ele fechou um contrato com o Flamengo. Depois de se tornar técnico rubro-negro, passa a ter vínculo até dezembro de 2025 com um belo reajuste salarial. Ninguém no Flamengo confirma as cifras do Felipe Luiz. Mas o que eu posso assegurar para vocês é que Felipe Luiz e seus 3 auxiliares, além do preparador físico, não vão custar ao Flamengo nem R$1 milhão mensais. A estimativa é de que o custo fique na casa dos 800 mil por mês, incluindo Felipe e seus 4 auxiliares, os 4 parceiros. Na comparação com os 2,5 milhões de reais de Tite e companhia, uma enorme diferença. Só para completar, se o Felipe Luiz for demitido do cargo de técnico antes de dezembro de 2025, ele fica com direito a todo o restante do contrato com pagamento de salário. Pois é, pessoal, tá aí, eu já vi muitos comentários que é muito mais barato e muito melhor do que o Tite, né? Muitas pessoas já falaram isso, né? Na minha visão, o Felipe Luiz trouxe uma metodologia muito boa de jogo pro time do Flamengo, né? E vamos ver aí como é que vai se portar esse Flamengo mais pra frente, né? No decorrer do campeonato. E tem aqui a possibilidade também dos caras quererem dar um calote no Flamengo aí com os 500 mil do Neneca, tá? Se não pagar esses 500 mil, eles não vão ter como comprar o Hugo, né, por 5 milhões, né? Se o cara não tem condição de pagar 500 mil, como é que vai pagar 5 milhões, né? Vamos dar uma olhadinha aqui nessa informação. Será que os caras vão dar calote na gente? Até ontem, 3 horas da tarde, o Pix não tinha caído na conta do Mengão. É claro, o Braz chegou a falar assim, ó, no outro dia ou talvez 2 dias depois, a gente acredita que o Corinthians vai pagar e tal. Só que o Corinthians já tem uma situação lá do Mateuzinho, que ficou devendo pro Flamengo. Assim, cara, eu acho que o Flamengo teria que ser mais enérgico com o Corinthians nessa situação do Hugo Souza. Até porque o Hugo Souza foi o grande trunfo do time dos caras, mano. A gente só não ganhou aquele jogo ali de 3-4-0 por causa do Hugo Souza, que catou demais. Então, assim, os 500 mil não caíram, e é claro que o torcedor rubro-negro está fazendo pressão no Corinthians, comentando lá nas redes sociais pro Corinthians pagar os 500 mil reais ao Flamengo. Tá pressionando o Corinthians a pagar a multa do goleiro Hugo Souza. Vou esperar para ver aí se eles vão pagar. Mas qual que é a... Os caras são caloteiros mesmo, hein? Não pagar 500 mil e dia 10 de outubro eles podem comprar o Neneca por 5 milhões. Quer dizer, será que vão conseguir comprar? Se os caras estão aí na briga, até o patrocinador dos caras tá indo embora, rapaz, eu acho que o Flamengo vai levar esse calote aí de 500 mil. O que é que vocês acham? Deixa aqui nos comentários.
E vamos trazer a informação aqui também que provavelmente o Flamengo vai atrás do Campeonato Brasileiro, hein? Com a nova chegada do Felipe Luiz. Muito se fala, né, nos bastidores que o Flamengo vai atrás do Campeonato Brasileiro. Deixa aqui nos comentários se vocês acreditam nesse título do Campeonato Brasileiro, né? Vamos dar uma olhadinha aqui. Mas qual que é o pensamento do Flamengo para essa reta final, Pedro? É 100% Copa do Brasil ou ainda tá ali na brincadeira para beliscar algo? Tudo bem, pessoal? Mais uma vez aí, boa tarde. O pensamento é de se se puede, ainda dá. Porque são 9 pontos de diferença, mais um jogo a menos. Então, se você vencer o jogo a menos contra o Internacional, foi até marcado para 30 de outubro, né? Naquele Flamengo eliminado agora da Libertadores, aí tem uma possibilidade. Então, é uma possibilidade de data. Então, o Flamengo cairia para 6 pontos se mantiver o famoso pique da remada, né, Bruno? Então aí o Flamengo conseguiria diminuir para 6 pontos e ainda tem rodadas a disputar aí 30 pontos para o fim do campeonato. Daria para, enfim, tentar correr atrás, até como o Rogério Ceni chegou em 2020, o Flamengo conseguiu correr atrás. Então o Felipe Luiz tem na memória essas arrancadas aí. Quando ele chegou também, o Flamengo estava 6 pontos atrás do Palmeiras, 8 pontos aí quando o Jorge Jesus chegou, com o Felipe Luiz, etc., caiu para 6 e aí o Flamengo arrancou. Faltavam mais rodadas de fato, mas o Flamengo tem esse pensamento de ainda arrancar, buscar, por que não, o Campeonato Brasileiro. É difícil, mas não tem mais aquele clima modorrento, meio depressivo, que estava com o Tite já na reta final da sua passagem. Então, depende muito dos resultados agora, tem esse confronto importantíssimo com o Bahia amanhã, então é um grande candidato. O Bahia não vai ter o Everton Ribeiro, como o Rogério Ceni mesmo falou, tem essa questão aí, eu até disse 13 jogos e 13 derrotas, até atualizaram aí, né, acho que eu esqueci o último, 14 jogos, 14 derrotas do Rogério Ceni, Flamengo contando com isso. O Felipe Luiz falou, não tiro muito o pé não, então é pé embaixo, começa a colocar os jogadores, até porque tem data FIFA, vai dar para descansar pelo menos os que não vão para as seleções. O próximo jogo, dia 17, Fla-Flu, então o Flamengo sonhando sim com o brasileiro. Pois é, pessoal, o Flamengo sonhando com o brasileiro. O Flamengo tem chance, né? Depois desse jogo aí, dependendo dos resultados, o Flamengo fica 6 pontos atrás em uma disputa de 30. Né? O Flamengo que é conhecido por essas arrancadas, mas você já imaginou aí o final de ano, né, que começou ali, um ano que começou mais ou menos conturbado, os caras focando, depois deu aquela queda, e agora no final, com a troca de treinador, os caras se animam e vão atrás de Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Seria um ano muito top ainda para terminar o ano do Flamengo, né? Acho que seria o sonho de todos os torcedores esse final de ano aí, conquistar a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. Mas o Felipe Luiz está certo, na minha opinião, está certo, e não tirar o pé do acelerador, já que vai ter aí 14 dias praticamente de folga, né? Tem esses jogos aí, possa ser que não tenha os jogos da Copa do Brasil durante a data FIFA, seja só depois, né? Tá na justiça, mas digamos que seja só depois, então terá 14 dias de folga, né? Terá o jogo agora, que vai pra cima, descansa ali 2 dias, depois volta a treinar focado, preparador físico em cima, né? Para os caras voltarem num ritmo bom, e vai pra cima do Corinthians, depois vai pra cima das próximas rodadas do Campeonato Brasileiro. Então eu acredito ainda que pode dar sim certo do Flamengo ainda ganhar o Campeonato Brasileiro, dependendo das situações dos times que estão acima, né? O Flamengo, que tem um elenco muito bom, com um treinador que chegou aí com uma filosofia muito nova, possa ser que dê muito certo. Mas e vocês? Eu quero saber de vocês se vocês acreditam nesse Campeonato Brasileiro do Flamengo. Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu like, comente aqui embaixo, ative o sininho de notificações. E se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!